sobre um amigo muito maravilhoso que nós temos, oriundo do Senhor, que é o Senhor Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, como ele atua em toda a história. É um assunto muito vasto, mas eu vou falar para vocês pouco, porque a madrugada inteira muitos vão trabalhar, outros vão acordar cedo. Mas quero aqui ler Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante, que diz assim: E digo-vos isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade do seu sentido. Ou seja, pessoas que às vezes andam se sentindo na vaidade do sentido, ou seja, na inclinação do seu pensamento, achando que está certo sem consultar ao Senhor, e que nem sempre é assim. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida do Senhor nosso Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas nós não aprendestes assim a Cristo. E aqui diz: se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade no Senhor Jesus Cristo. E quanto ao trato passado, ou seja, a velha criatura, vos despojeis, ou seja, vamos dizer, como se tirasse uma roupa, se despojeis da velha criatura, do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Por quê? Porque não tem entendimento espiritual das coisas do Senhor. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Aqui espírito não é minúsculo, significa o nosso espírito, a nossa alma, louvado seja o nome do Senhor, sejam renovados, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2, que devemos renovar o nosso entendimento para que possamos compreender qual seja a boa e a perfeita vontade do Senhor nosso Deus. Versículo 24: E vos revistais do novo homem, que segundo o Senhor nosso Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não procurar dissimulação para esconder estas coisas. O que o Senhor nos fala para nós abandonarmos, vamos pedir a Ele ajuda para abandonarmos. E o que é para ser acrescido na nossa vida, vamos pedir a Ele para que Ele venha nos ajudar para que seja acrescido na nossa vida. Pelo que aqui diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ora, nós nos lembramos, Pedro, no exato momento, ele deu lugar ao Espírito Santo do Senhor, daqui a pouco ele deu lugar ao diabo. Então, que o Senhor nos ajude. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha até que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E aqui é o ponto principal, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo do Senhor nosso Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E toda ira, toda amargura, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, que quer dizer bons, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também o Senhor nosso Deus vos perdoou através
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em seu sacrifício de cruz. Então, como é a atuação do Espírito Santo do Senhor? Ele atua bem antes que a terra se formasse. Não é? A ciência tem um conceito. A Bíblia fala outra coisa, e eu vou pela Bíblia, que diz que só havia trevas e o Espírito Santo do Senhor já pairava sobre as águas. O Espírito Santo fez parte da criação. Mas não é esse ponto que eu vou falar hoje, porque outros vídeos eu vou falar sobre o Espírito Santo de forma mais apurada. Mas o que eu posso dizer hoje é que o Espírito Santo é a terceira pessoa da natureza do próprio Deus. Deus, o Filho e o Espírito Santo. E o Senhor Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Então os dois é um só. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo, que fez parte da criação, lá em Gênesis, no capítulo 1, quando o Senhor diz, façamos, que ele usa a palavra façamos, capítulo 3, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ali está no plural, o Senhor e o Espírito Santo, que já existia. Então, o Filho veio se revelar no Novo Testamento, ou seja, ele despojou-se de si mesmo, parte dele mesmo veio à terra, para assim, louvado seja o nome do Senhor, encarnar-se, não é reencarnar-se, é encarnar-se, ou seja, se tornar carne a primeira vez e viver um pouco a vida humana sem pecado e depois executar a sua missão, que foi ensinar, que foi amar, curar, libertar e o seu sacrifício de cruz. Muito bem, mas ao observarmos a atuação um pouco do Espírito Santo na vida, vamos dizer, de alguém que diz que é povo do Senhor, de alguém que diz que tem Deus na vida, de alguém que diz que serve ao Senhor, ao observarmos a atuação do Espírito Santo, então nós mesmos podemos tirar as conclusões de como está a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo do Senhor. Porque a Bíblia fala aqui claramente que nós podemos entristecê-lo, e não é da nossa vontade entristecê-lo. E se entristece, o desagrada, ele se afasta, e tem outro mal pior que a blasfêmia contra o Espírito Santo, que esse pecado não se tem perdão. Então é assim. Então vamos observar a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas, na nossa própria vida, e ver se estamos de conformidade, se estamos agradando ao Senhor. Sabe por que eu falo isso? Porque a vida do cristão se compõe em pedir ao Senhor as suas bênçãos, nós pedimos. O Senhor nos ouve, nos atende, adorá-lo, congregar. Mas também consiste em nós observarmos a nossa própria vida, fazermos uma avaliação apurada de como estamos diante dos olhos do Senhor, até porque esse é um componente principal para a salvação. Então, por isso é necessário nós observarmos se estamos andando no Espírito Santo, ou seja, se é o Espírito Santo que está regendo a nossa vida, ou se é, vamos dizer, a nossa natureza carnal, ou seja, a nossa natureza no sentido de temperamento, no sentido de agir. As nossas ações, elas têm sido alinhadas, condizentes com a verdade do Senhor, com a palavra do Senhor, no agrado do Senhor, ou eu tenho observado que eu tenho sido muito impulsiva, e com isso eu tenho feito coisas e me arrependo, e depois vem sobre mim um peso de arrependimento, uma depressão, uma tristeza, uma angústia, que não deixa de ser uma cobrança do Espírito Santo. É assim. E só antes de falar sobre isso, em breve resumo, eu quero dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da natureza do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele se entristece,
ele, assim, faz muita coisa. Então, por isso que é considerado uma pessoa da natureza do próprio Deus, porque é divino. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para começar, o Espírito Santo do Senhor habita, ele mora, mas na vida do verdadeiro cristão. Romanos capítulo 8, versículo 8, vamos ler em diante, diz assim, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, aqui é Espírito, ou seja, Espírito Santo do Senhor, com E maiúsculo, é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne, ou seja, se a minha vida está inclinada mais para as coisas da carne e do mundo, então aqui diz, isto é inimizade contra o Senhor nosso Deus, pois não é sujeita à lei do Senhor nosso Deus, nem verdade o pode ser. Então, se eu digo, a minha boca professa que eu faço parte do rol do povo de Deus, que eu estou congregando, ou que eu tenho Deus no meu coração, na minha vida, mas se minhas ações evidenciam o contrário, aqui está dizendo que a verdade é que eu não estou sujeita à lei do Senhor nosso Deus, e nem verdade eu posso ser enquanto eu não reger e observar minhas ações e corrigi-las. É a Bíblia que diz. Versículo 8, porque os que estão na carne não podem agradar ao Senhor nosso Deus. Pronto, o que é estar na carne? Faz tudo impulsivamente, usa a força do braço. Vai, resolve tudo e não consulta, não pergunta o Senhor em nada. As atitudes é gritar, é xingar, é fofocar, é bater o pau na barraca, como o povo fala, quebrar o pau por aí. Quer dizer, então, se as minhas ações estão mais demonstrando que eu estou na carne, então eu não estou agradando ao Senhor nosso Deus. Essa é a verdade. Aí aqui diz mais na frente, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito do Senhor Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, esse tal não é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E se Cristo, o Senhor Jesus Cristo, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Em outras razões, o que significa isso? Significa que se eu estou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se o Espírito Santo do Senhor está em minha vida, então as minhas atitudes, as minhas palavras, o meu ser, não vivem sendo regidos de forma pecaminosa, mas sim o Espírito Santo prevalece. E as obras da carne, não é que elas são aniquiladas, mas elas são mortificadas, adormecidas. É assim. Então, quando o Espírito Santo do Senhor habita na pessoa, quando é que eu sei que o Espírito Santo do Senhor habita na minha vida? Há duas maneiras bem simples de entender. A primeira é se as minhas ações elas são mais carnais ou se elas são mais espirituais. E em segundo lugar é se a evidência do fruto do Espírito e as suas virtudes estão em minha vida. Porque o Espírito Santo, a obra dele é grandiosíssima e uma delas também é concernente para com o nosso eu, nosso temperamento, nosso caráter. Então aqui fala no livro de Gálatas, capítulo 5, diz assim, versículo 16 fala, digo, porém,
andai em espírito, com E maiúsculo. Não é espírito nosso da alma, o fôlego. Aqui fala andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um contra o outro, para que façais o que não quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, então não estáis debaixo da lei. Ou seja, se estás guiado pelo espírito, então não é o mal que vai te escravizar. Não é as ações carnais que vão prevalecer. Não é a impulsividade, não é o mal, não é as coisas malignas que vão perdurar. Aí aqui fala as obras da carne, que tem uma lista grande. Aí diz aqui, eu falo o fruto no singular porque está escrito no singular. Versículo 22 de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor. Aí depois vem gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aí podemos nos perguntar a nós mesmos, estas coisas têm prevalecido estado na minha vida? Ou eu nem sabia que elas faziam parte do Espírito Santo? Então é muito simples saber se eu estou cheia ou cheio do Espírito Santo ou não. Aqui está dizendo, o fruto é o amor. Que amor é? É aquele que excede o amor conjugal, que esse é um tipo de amor. É aquele que excede o amor de pai para com filhos, de filhos para com pais. É aquele amor do Senhor que é perfeito, que ama incondicionalmente as almas, que deseja o bem às pessoas, que procura fazer o bem, que se alegra com a verdade, com a justiça, que não é possessivo, que não é... A descrição está em 1 Coríntios capítulo 13, como é este amor oriundo do Espírito Santo. Então, se eu observar as minhas atitudes e se eu tenho estes pontos na minha vida, então eu posso dizer que estou cheio ou cheia do Espírito Santo. Se eu tiver alguns, eu estou faltoso ou faltosa e ninguém é perfeito. E se não tenho nenhum, então eu não estou ainda no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, o Espírito Santo nos faz perceber o amor do Senhor nosso Deus. Romanos 5, versículo 5, é verdade, até porque o seu fruto é o amor. E Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo nos ajuda a testemunhar do Senhor Jesus Cristo e a revelarmos a verdade. Ou seja, as palavras, alguém diz assim, a Bíblia foi escrita por homens. E eu digo, é verdade, mas diz uma coisa, que nada do que foi escrito aqui veio da fabricação da mente, mas que tudo que foi escrito foi por homens cheios do Espírito Santo, escolhidos pelo Senhor, para que assim a verdade do Senhor, a vontade do Senhor para nós, ela fosse revelada. Então, louvado seja o nome do Senhor. Se falamos do Senhor, se honramos o Senhor, se testemunhamos, se oramos, não faz parte isto da inclinação da natureza humana, mas isso já é o Senhor nos ajudando, já é a graça de Deus, já é o Espírito Santo do Senhor nos ajudando. Então, o que é que o Senhor disse lá para os apóstolos? Que eles aguardassem o revestimento do Espírito Santo. E lá em Joel e depois no livro de Atos disse, mas recebereis poder, do grego dínamo, que quer dizer revestimento, fogo, autoridade. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria, e sobre toda a face da terra.
Ou seja, e serei testemunha do Senhor, tanto na minha casa, como no meu trabalho, como na minha rua, como na cidade, para ser no Brasil e nos confins da terra. É assim. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo do Senhor, ele enche a nossa vida. Como diz aqui Efésios, capítulo 5, o versículo 18, fala assim: e não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, porque os crentes em Éfeso tinham o costume de estar, digamos, tomando vinho. Para nós hoje e não vos embaraceis com as coisas deste mundo, onde só traz contenda, onde só traz demanda, onde só traz confusão, onde só traz doença, onde só traz maldição, onde só traz má influência, onde só traz derrota, tristeza. Não vos embaraceis, não vos embriagueis com as coisas desse mundo que são atrativas, não, porque tudo isso leva o buraco. A Bíblia diz que o pecado, ele dá o seu salário. Romanos, capítulo 6, versículo 23, ou 9 e 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito do Senhor nosso Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não vos embriagueis com vinho, não vos embaraceis, mas sempre no alvo e procurar ser cheios do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, ser cheio e ter as evidências dos adjetivos, das qualidades no caráter, louvado seja o nome do Senhor. E isso é o que compõe a vida de um verdadeiro cristão. Ah, porque é que tem um texto bíblico que diz: profetizeis em teu nome, Senhor, expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor diz: apartai de mim, maldito, eu não vos conheço. Por quê? Porque este recebia, vamos dizer, uma atuação da manifestação do Espírito Santo para as obras, mas no caráter não tinha nada do Espírito Santo. Entende? Então a pessoa pode ter um dom, o Senhor agraciou com um dom, mas com o tempo essa pessoa vai e sai da presença do Senhor, igual a Salomão, tinha aquela sabedoria dada pelo Senhor, tinha conhecimento. A Bíblia diz que os 3 primeiros anos do reinado de Salomão, Salomão amava o Senhor. Mas com o tempo ele começou a adorar outros deuses, a mente dele se desviou, ele tinha sabedoria para tudo, menos para ele mesmo, para reger ele mesmo, e com isso ele vai adultera espiritualmente. E aí o que é que acontece, vocês já sabem. Então, para ser cheio do Espírito Santo, não é apenas ter muitos dons. Não é isso, mas é principalmente as evidências do fruto do Espírito e suas virtudes no caráter. Na forma da pessoa ser, na forma da pessoa falar, na forma da pessoa agir, na forma a qual a pessoa se procede, mesmo que ninguém esteja vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Se ela age de uma maneira que agrada ao Senhor nosso Deus, se ela exala em suas ações, como diz a palavra, o bom perfume de Cristo, ela está cheia do Espírito Santo, mesmo que não tenha muitos dons. É assim. Agora que o Espírito Santo enche o cristão, a Bíblia diz no Velho Testamento que se apoderava de Sansão, se apoderou de Davi, só que na época, no Velho Testamento, o Espírito Santo se apoderava de um escolhido do Senhor para uma tarefa e saía. Mas depois do derramamento do Espírito Santo, a Bíblia diz que era para ele ser permanentemente na igreja, no templo do Senhor, que somos nós. Cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo do Senhor dá dons espirituais? Dá.
Quer saber alguns? Vou ler só alguns, porque tem mais, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Dons espirituais, tem muitos. E quero ler algo bem importante para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, Romanos, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Coríntios. 1 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor, que eu não marquei aqui o versículo para achar mais fácil. Mas irei achar e ler para vocês. 1 Coríntios, capítulo 12. Diz assim. Acerca dos dons espirituais, irmãos. Não quero, disse o apóstolo Paulo pelo Espírito, que sejais ignorantes. Ou seja, que sejam sem conhecimento, devem ter conhecimento, todos nós, sobre isso. Aí aqui diz, louvado seja o nome do Senhor, vós bem sabeis que antes erais gentios. Gentios significa de outros povos, sem ser judeus. Mas o problema não era este, é porque era levado aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Ídolos mudos. O que são? Aquelas imagens de escultura que tem olho não vê, tem boca não fala, tem ouvido não ouve, tem perna não anda, tem mão e não apalpa. Então, ídolos mudos. Está aqui escrito. Não sou eu, é a Bíblia. Aí aqui diz versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito do Senhor Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ou seja, se está cheio do Espírito Santo, se está cheio de fato, não vai estar falando besteira ou dando lugar ao diabo por aí. É isso que está dizendo aqui o texto. E quem não está cheio do Espírito Santo também não pode falar, estar cheio ou discernir as coisas espirituais. É assim. Aí aqui diz o que eu quero mostrar a vocês. Versículo 4. Ora, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então aqui está dizendo há uma diversidade. O Senhor pode usar alguém profetizando, o Senhor pode usar alguém cortando laços, o Senhor pode usar alguém marchando, o Senhor pode usar alguém interpretando língua? Pode. Porque aqui diz a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios pode ser congregações abertas? Pode ser também. E o importante é que glorifiquem ao Senhor, nosso Deus, e que vivam a doutrina e a palavra. A diversidade de ministérios. Eu tenho só o ministério do aconselhamento, eu tenho só o ministério para com crianças, eu tenho o ministério pastoral, eu tenho o ministério de pregar a palavra, eu tenho o ministério de ser profeta. Aqui diz há uma diversidade de ministérios, ou seja, muitos, mas o Senhor e o Espírito é o mesmo. E há uma diversidade de operações. O que é isso? Ou seja, há uma diversidade das formas do Espírito Santo trabalhar. Do Espírito Santo atuar. Pode atuar curando, pode atuar usando a boca de alguém, pode atuar trazendo paz ao ambiente, pode atuar trazendo, vamos dizer, uma cobrança, pode atuar dentro da congregação, alegrando todo mundo. Há uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí aqui diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, lembrando que aquele qual é usado, seja na diversidade
de algum dom, ministério de operação, deve ter um entendimento do porquê está fazendo aquilo. É assim. Porque não é uma coisa irracional. É uma coisa que é espiritual, mas o Senhor dá o entendimento por quê está agindo daquela forma. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui vem alguns dons. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra da ciência, que quer dizer conhecimento, tem muito conhecimento, tem um conhecimento em comum para falar a palavra do Senhor. A outro pelo mesmo Espírito a fé, ou seja, tem o dom sobrenatural da fé, tem aquela fé capaz, vamos dizer assim, a nível de levantar um defunto, é assim, aquela fé poderosa, é assim, é o dom. Aí é quando é um dom. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Dons de curar está no plural. Porque o Senhor pode usar alguém com dom de curar para impor as mãos e a pessoa ser curada. O Senhor pode ministrar o entendimento daquele que tem um dom de curar para trazer uma medicação, um remédio natural, uma coisa para falar para aquela pessoa. O Senhor também pode usar a pessoa com um dom de curar para orar por outro que está ferido emocionalmente, que está depressivo ou angustiado e a pessoa ser liberta daquela opressão. Então, dons de curar. Está no plural. A outra operação de maravilhas, que é milagre. Alguns dizem que isso é coisa do passado. É do passado e é do presente e é do futuro, porque o Senhor disse, eu sou o Senhor e não mudo. E o Senhor disse, nos últimos dias derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, que os jovens profetizariam, que outros falariam línguas, teriam visões, sonhariam. Então, quem sou eu para limitar o poder do Senhor nosso Deus e dizer que ele só fazia na antiguidade e não faz hoje? Deus é soberano. Ele pode fazer como bem quiser. Se ele quiser fazer levantar da cadeira de roda, ele faz? Faz. Se ele quiser fazer uma pessoa que só vive da muleta, soltar as amuletas e ser curada, ele faz? Faz. Faz. Porque ele é o mesmo, o poder é dele, a vontade é dele e ele faz como ele quer. É assim. E seria, vamos dizer, se eu disser que só fazia no passado, eu estou reprimindo, eu estou diminuindo o poder do Senhor, que ele é soberano e faz como quer. Aqui diz, a outro pelo mesmo Espírito, dons de curar, operação de maravilhas, que é milagres. Milagre, se eu orar pedindo ao Senhor chuva, o Senhor pode enviar? Pode. Se eu orar e pedir ao Senhor para Deus tocar em alguém que eu não conheço e vir uma cesta básica na minha casa, o Senhor faz? Faz. E o que é isso para ele? Ele pergunta a nós, há alguma coisa demasiada impossível que eu não possa fazer? E ele diz em Mateus capítulo 6, há um versículo que diz que ele conhece todas as nossas necessidades. Ele faz como quer. Aqui diz, a outros, o dom de profecia. Sim. Para falar, revelar a vida de alguém ou algo futuro. Sim. Há outro dom de discernir os espíritos. Sim. Para saber o que está por trás de uma situação. Para saber o que está por trás de uma coisa. Quero dizer uma coisa a vocês. Às vezes, o que está por trás de uma doença pode ser uma obra maligna. Ah, mas é todas as doenças? Não. Eu estou dizendo, às vezes existem casos que por trás de uma enfermidade é uma obra maligna. Por trás de um comportamento que a pessoa não tinha e que passou a ter um comportamento estranho, pode ser uma obra maligna. Digamos, às vezes está uma pessoa ali falando línguas e fala línguas assim, aquela coisa assim. O que tem um dom de discernimento de espírito, ele vai observar
E o Senhor vai mostrar e vai dizer, não sou eu. E ali vai entender e vai ter aquele discernimento. Vai saber distinguir o que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não deve. Esse é o que tem o dom de discernir os espíritos, se é o Senhor usando ou se é espíritos imundos que imitam as obras do Senhor nosso Deus. Para quê? Para iludir, para chamar, para ludibriar. Então precisamos ser muito providos deste dom, discernimento de espíritos. A outra variedade de línguas. Fala a língua dos anjos, sim, mas fala a língua dos humanos também. Porque no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando foi o derramamento do Espírito Santo, tinha ali cidadãos da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, de vários lugares do mundo, e eles falaram ali, os judeus, na língua de cada um deles. E para que foi o dom de línguas ali, na verdade? Foi só para revestimento de poder? Não. Foi o Senhor também capacitando a sua igreja para a obra evangelizadora. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, a um só, o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente como quer, do jeito que quer, usa quem quer e na hora que quer. Louvado seja o nome do Senhor. Mais algo eu quero falar. O Senhor deseja que venhamos a ter uma vida fervorosa no Espírito. O que é uma vida fervorosa? Uma vida onde a pessoa tem fé, uma vida onde a pessoa está ativa, lê a palavra, a pessoa ora, a pessoa mesmo com os seus problemas, suas dores e dificuldades, a pessoa ela está ativa, não é aquela pessoa que está morta, que só falta abrir o buraco e enterrar viva. Não, é aquela pessoa que a esperança vive nela, porque a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, prevalece esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor, mas a fé e a esperança também existe. E a esperança é para que momento? É para as horas das catástrofes. A fé e a esperança é para essa hora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo dá consolo, dá encorajamento, sim. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, eu quero ler para vocês um versículo bem interessante, Romanos 8, versículo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8, 26. Louvado seja o nome do Senhor. Para que vocês vejam que maravilha é o Senhor, o nosso amigo Espírito Santo do Senhor, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor, está com E maiúsculo, ajuda a nós nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que haver de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo o Senhor nosso Deus, intercede pelos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo nos ajuda no momento da fraqueza. Não é no momento quando está pecando ali, não. É no momento quando a pessoa está se sentindo frágil, ou se sentindo tentado, ou se sentindo enfraquecido ou sozinho. O Espírito Santo nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. E trata conosco pessoalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Nos conscientizando do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 ao 11. Ele se entristece quando nós pecamos, certo? E ele também tem o poder de vivificar a nossa vida, ou seja, a pessoa sem esperança, a pessoa triste, depressiva, diz assim, não tenho mais razão para viver, e o Espírito Santo vem e assim nos ajuda. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, o último versículo que eu quero ler aqui para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, glória ao nome do Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 31 e 32, tem uma advertência, porque para nós lidarmos com o Espírito Santo, é necessário termos muito zelo, muito cuidado, porque está escrito, Mateus 12, 31. Porquanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, chama o Senhor Jesus de Filho do Homem, porque ele esteve em terra em forma humana, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro, nem em época alguma. Então, que venhamos a ter muito cuidado. Eu vejo alguém assim, sendo usado assim, de forma assim, diferente, fico desconfiado. Se tem dúvida, fique calado. A nossa função é orar uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu vejo um esforçado, uma esforçada na fé, novo convertido, os que estão no caminho mais um tempo, é preciso ajudar uns aos outros. Se uns pecaram, oremos por eles, ajudar, se quiser arrependimento, se estiver verdadeiramente arrependida. Então essa é a função da igreja. Aleluia! O mais importante na nossa vida como cristãos é ter o Senhor nosso Deus na vida e ter a evidência do fruto do Espírito e as virtudes. Se temos isto na vida, pode ter certeza que temos tudo, porque é o que de fato agrada ao Senhor e é o que de fato vai fluir em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor vos abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Aqui me despeço. Deixem seus pedidos de oração, vou estar orando. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, se o Senhor permitir, ainda hoje, mais tarde, estarei orando novamente, sempre nesse horário. E que o Senhor vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Se inscreva no meu canal. Eu vou deixar escrito Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Tenho também outros canais. Vou deixar escrito para vocês. Que o Senhor vos abençoe. Amém. E graças a Deus.